Causas e consequências da Segunda Guerra Mundial podem ser estimadas pela própria duração do confronto, que se observou de 1939 até 1945. A Segunda Guerra Mundial envolveu aproximadamente 75 nações, por isso recebeu o nome de Mundial. Os dois lados se chamavam de Eixo e Aliados. Os países aliados eram compostos principalmente por Inglaterra, Estados Unidos, China e União Soviética. O Brasil participou da guerra nesse grupo. As nações do Eixo eram organizadas especialmente pela Alemanha de Adolf Hitler, pela Itália de Mussolini e pelo Império do Japão, do imperador Hirohito. No período da Segunda Guerra Mundial, as grandes nações empregaram recursos financeiros, militares, científicos, industriais e humanos. Em seu esforço de guerra, esses países não pouparam nenhum desses recursos e, assim, transformaram a história do mundo nessas áreas. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Entre as causas e consequências da Segunda Guerra Mundial, aparecem as bombas que atingiram o Japão e o famigerado Holocausto. A Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento altamente complexo, desencadeado por várias situações que relembram o final da Primeira Guerra. Dentre as causas que produziram a Segunda Guerra Mundial estão o fracasso do Tratado de Versalhes, que responsabilizou os alemães pela Primeira Guerra. Esse acordo obrigou os alemães a quitarem os custos da Primeira Guerra, o que, por consequência, levou o país à falência. A consequência disso foi colocar o povo alemão em condições de vida totalmente desumanas. O gradativo crescimento de tensões étnicas foi o resultado do mal distribuído espaço territorial promovido pelo Tratado de Versalhes. Assim, os italianos, ressentidos, ansiavam por dar o troco para os aliados, e, pelo outro lado, os alemães desejavam restaurar o país. No princípio dos anos 20 do século passado, o Partido Fascista, liderado por Benito Mussolini, conquistou o poder italiano. A Itália, agora comandada pelas ideias de nacionalismo, forma um governo que impôs rigidez à economia, controle da indústria e dos seus cidadãos. Da mesma forma, o Império do Japão foi substancialmente impulsionado pelas ideias de nacionalismo e pelas promessas de prosperidade e desenvolvimento. Essas ideias chegaram até o norte da Alemanha, onde foi apanhado pelos sindicatos e formou o Partido Nacional Socialista, no qual Hitler chegou ao poder. Novos tratados buscaram formular uma solução mais justa, mas as penas impostas à Alemanha pelos Estados Unidos foram consideradas severas. O novo primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, sugeriu novas condições para os alemães no Tratado de Munique. Aqui no canal, o Tratado de Munique foi detalhado no vídeo que está na descrição deste vídeo. Neville prometeu atender às demandas de Hitler para inibir a ocorrência de uma nova guerra. Entretanto, isso não foi suficiente. Uma espécie de vovozinha da ONU, a famosa Liga das Nações, foi composta em 1919, com o propósito de unir todos os estados para evitar conflitos. Como você deve ter imaginado, o projeto da Liga das Nações resultou em um grande fracasso. Tanto é assim que a Segunda Guerra não foi evitada. A partir do ano de 1935, Hitler estabeleceu pequenas violações ao Tratado de Versalhes, com a gradual militarização da Alemanha. Já as consequências da Segunda Guerra Mundial foram a escalada dos Estados Unidos, a separação do mundo entre dois sistemas políticos, entre outras. A peleia, segundo alguns pesquisadores, abateu mais de 70 milhões de pessoas, e o número de feridos atingiu mais de 35 milhões. O país que contabilizou o maior número de vítimas fatais foi a União Soviética, que registrou mais de 20 milhões. Não obstante o número de fatalidades humanas, a Segunda Guerra Mundial resultou num prejuízo monetário de aproximadamente 1 trilhão e 385 bilhões. Se a União Soviética teve o maior prejuízo de vidas perdidas no custo financeiro, o país que teve o maior prejuízo foi os Estados Unidos, com 21% desse total. A Segunda Guerra também apresentou consequências geopolíticas. Depois do conflito, surgiram novas nações, e algumas tiveram suas fronteiras redefinidas. Os alemães tiveram que acatar as imposições dos aliados. Entre elas estavam a desmilitarização, a desnazificação
e a democratização em parte do seu território. Consequentemente, alguns líderes da Alemanha tiveram de enfrentar o Tribunal de Nuremberg, e 12 deles foram considerados criminosos de guerra. Os alemães tiveram seu território dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para garantir essa divisão, foi construído o abominável Muro de Berlim. Ao final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União Soviética surgiram como os grandes vencedores. Esse cenário colaborou para o aparecimento de um quadro de dualidade política mundial entre o sistema capitalista e o sistema socialista. O princípio dessa polarização política, chamada de Guerra Fria, entre essas duas nações, não apresenta um ponto específico definido pelos historiadores. A comunidade japonesa também sofreu algumas consequências da Segunda Guerra Mundial. Além de ver o seu território ser atingido pelas bombas atômicas, o Japão teve de reconhecer a independência da Coreia. O Japão ainda teve de reduzir o seu potencial bélico e devolver as Ilhas Kurilhas para a União Soviética. Aqui no Brasil, a Segunda Guerra Mundial teve como principal consequência o fim do governo Vargas. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!